Muito bem, vamos então começar aqui a segunda aula do mini curso A Peste e o Espírito, fazendo uma conexão entre o que foi dito na primeira aula, né, a primeira parte, que a gente tentou colocar mais ou menos o contexto onde se deu a crise, né, do século XIV, mais propriamente no momento mais crítico, que foi da peste, né, do contexto aí da peste, da doença, das mortes em massa, certo? E a gente disse que, para entender esse contexto, nós basicamente tentamos lançar um olhar sobre uma espécie do que poderia ser um fator regulador, né? Tomando em sentido assim, mais espiritual, a questão da peste, da fome, da guerra como um castigo divino, basicamente como foi compreendido pela massa daqueles que estavam sendo atingidos por essas calamidades, né? O que gerou naquele período, obviamente, um clima de morte, né? A morte começou a fazer parte do cotidiano, não mais como uma coisa natural, mas como quase como uma entidade, né? Como um fator invisível que estava ali pervadindo todos os âmbitos da vida humana, certo? Já não era mais a visão da morte como uma passagem, né? O término do período de transitório desta vida para uma vida póstuma, ou no inferno, né? No caso dos condenados, ou no céu, no paraíso, no caso daqueles que morreram na graça. Então o clima de morte, né, foi bastante exasperado no contexto do século XIV, certo? Então a gente falou desse fator regulador, né, que Deus ele escreve certo por linhas tortas. Então ele poderia muito bem ter colocado tais dificuldades na vida humana, né, na vida social humana, na vida daquela civilização, né, a civilização medieval, como forma de regular uma certa relação que estava em vias de ser perdida, certo? E da onde a gente tira aqui mais ou menos essa especulação? A gente tira basicamente de uma situação que estava já acontecendo na transição do século XII para o século XIII, né, no contexto de renascimento urbano, renascimento comercial, florescimento, né, de uma melhoria de vida bastante acentuada na população, na civilização medieval europeia. E dentro desse sentido, dentro dessa mudança geral das coisas, a gente deve atribuir uma importância fundamental ao dinheiro, certo? As transações monetárias se sofisticaram de uma tal forma, né, que podemos até identificar que a origem dos bancos começa basicamente no século XIII, né? Primeiro existiam ali os cambistas, que eram indivíduos que praticavam o exercício do câmbio, certo? Fazendo ali o cálculo de troca, né, das diversas moedas, né, moedas de diversas localidades, fazer o cálculo monetário, né, para poder fazer a transição aí de uma moeda para outra. As relações comerciais, então tinha ali o cambista, e do cambista, né, um proto-bancário, né, vamos dizer assim, do cambista. Depois houve uma sofisticação um pouco maior dessas transações, desse ofício, e veio começar a surgir a figura do banqueiro, né, propriamente dita. Mas, em suma, a relação do homem com o dinheiro, né, as relações econômicas prosperaram e começaram a tomar uma ênfase tão grande no período do século XIII, que precedeu aí a questão da fome, da guerra e da própria peste, que nós poderíamos levantar essa hipótese, né, levantar essa especulação de que o amor pelo luxo, né, o amor pelo dinheiro, né, a
vida econômica sendo colocada assim num patamar um pouco acima do que até então era, né, nos séculos anteriores, poderia ter sido um ponto de enorme importância aí dentro das relações entre homem e Deus, certo? Homem, mais uma vez lembrando, homem tomado no sentido concreto, ou seja, no sentido individual, homem real, o homem enquanto tal, a pessoa, e o cômputo geral da sociedade, que é o conjunto de todas essas pessoas, certo? Inclusive a própria igreja, né, por exemplo, no século 12 do 13 ali, já começa, de certa maneira, a ter que adaptar algumas doutrinas, né? Por exemplo, a doutrina da usura. A doutrina da usura foi desenvolvida nesse período e a escolástica já decadente dessa época, né? Começando a decadência nessa época, ela já começa meio que tentar justificar a questão dos juros, né? A questão não da usura em si mesmo, mas tipo assim, qual tipo de juro nós podemos considerar como sadio e não pecaminoso. Já começa uma discussão em torno desse, né, um debate em torno desse ponto, porque justamente as condições materiais, econômicas, etc., as melhorias vieram, o dinheiro circulava mais, as pessoas tinham maior acesso, não só a bens, mas ao próprio dinheiro, certo? As transações se tornaram assim parte evidentemente, vamos dizer, relevante da vida citadina, né? E a cidade como tal, o homem medieval como tal, passou a ganhar esse caráter urbano, ou citadino, certo? Apesar do campesinato, essa coisa toda, ainda ser predominante, mas o homem medieval começa a se tornar, começa a se distinguir das fases anteriores com a ascensão aí econômica dos burgos, né, dos mercados, das relações mercantis, né, das transações mercantis. Então, o dinheiro, resumindo, o dinheiro ele passa a ter um valor fundamental, né? Talvez não como meio, mas começa já a tomar um caráter de fim, né, para aqueles que viviam nessa época. Então, há que suspeitar que muitas das autoridades, até eclesiásticas, muitas das autoridades políticas da época, a nobreza, né, e o próprio povo, né, tomado no geral, começa a se debruçar aí a sedução do dinheiro, certo? Então, a gente falou que a fome, a guerra, a peste, né, acabaram por tomar características de uma intervenção divina, de um castigo divino, regulador. Olha, gente, mandei a fome, vamos ver se vocês, né, opa, corrige aqui o desvio. Não, a guerra, opa, vamos ver se corrige o desvio. Não, agora vai vir algo mais pesado, a peste. Por que mais pesado? Porque a fome, querendo ou não, ela pode ser mitigada, né, pela caridade. A guerra, querendo ou não, você enxerga o seu inimigo, você tem como ainda se defender. Mas uma doença invisível, vamos dizer assim, ela é praticamente imbatível, que foi o caso da peste. As pessoas acreditavam que a peste tinha uma relação direta com o ar. Então a gente comentou que as pessoas acreditavam em causas naturais do tipo involuntárias, né? A conjunção dos astros, emanações subterrâneas, né? Que modificavam a composição do ar a ponto de que aqueles sujeitos que estavam desequilibrados no sentido dos humores, né? Nos humores, essas pessoas adoeciam com facilidade. Então, a peste viria do que? De
uma mudança nessa composição aérea, vamos dizer assim, né, do ar. Bom, as causas naturais voluntárias, como a gente falou, foi aquelas que os habitantes daquele período relacionaram, por exemplo, a certos grupos, ou seja, judeus, né, estrangeiros, pessoal que tinha lepra. Então, alguns grupos acabaram por ser perseguidos. Inclusive, eu disse sobre as perseguições aos judeus, fazendo aqui uma errata. Eu falei no lapso aqui, a noite de São Bartolomeu, mas não, foi noite de São Valentim. Errei, né? O São Bartolomeu tem a ver com os protestantes lá, mas pogrom contra os protestantes. Esse daí foi contra os judeus. Isso aí aconteceu em Estrasburgo, cidade aí na época da França, onde mataram realmente, queimado, em torno de 2.000 judeus num cemitério. Ou seja, isso daí já mostra uma certa, como é que eu vou dizer, o clima de morte, o desespero, né? Uma desorientação geral do próprio espírito humano, né? Uma luta cega pela sobrevivência, ou seja, constitui-se às vezes em atos hediondos, né? Que são totalmente contrários ali à própria fé daquelas pessoas. Há de convir que o homem medieval talvez tenha sido, na cristandade, o homem mais fiel, o homem mais devoto, o homem mais puro em sua fé. E nesse período da Baixa Idade Média, né, vamos dizer, no seu apocalipse, né, no seu término, este homem já estava ali abalado por uma série de angústias, uma série de dificuldades psicológicas, anímicas e, né, refletindo no tecido social, nas suas próprias condutas, que, por exemplo, chegavam a esse tipo de barbaridade, né, ao assassinato das pessoas como tais. E isso daí constitui o que? Uma das consequências, vamos dizer assim, da peste. Se a fome, né? Pessoas morrendo de fome, se a guerra, pessoas morrendo em guerra, e depois a peste fez com que o homem medieval perdesse ali o seu equilíbrio natural e a sua, vamos dizer, correspondente conduta espiritual, uma das consequências, então, seria o quê? O desmoronamento da própria ordem social, certo? O desmoronamento da ordem social significava o quê? O homem medieval, ele tinha na ordem social o seu, vamos dizer, o seu aspecto diretivo. Então, a constituição da ordem social era um elemento constitutivo da personalidade dessas pessoas. Então, com o desmoronamento da ordem social, também houve concomitantemente o desmoronamento da ordem psíquica das pessoas, né? A própria crise institucional, a crise das estruturas, que também é uma consequência desta epidemia, desse clima de morte, né, do esparramamento aí da peste, né, e também a redução populacional, porque de uma hora para outra, em pouco menos de 3 anos, sei lá, 20 a 30% da população europeia acaba por ser dizimada, né? Ou seja, a cada 10 pessoas que você conhece, 3, 4 já estão apodrecendo ali na esquina, jogadas em qualquer cova rasa. Então, a consequência psicológica de um estado de coisas, de um clima de morte como aquele que foi gerado pela peste, né, é fruto desse desmoronamento da ordem. De repente, cadê o padeiro, cadê o sapateiro, cadê o familiar, cadê o padre, cadê o coveiro? Os próprios coveiros começam a morrer.
quer dizer, a estrutura social é extremamente abalada nos seus alicerces, né? Então, veja bem, uma das consequências, que é a própria redução populacional, né, depois de um tempo, tornou a mão de obra bastante escassa, porque não tinha gente para trabalhar, certo? Isso gerou o quê? Gerou um desequilíbrio ali no serviço. Por exemplo, o nobre que tinha ali o seu servo não tinha mais. Quem que ia, né, servir aquele nobre? Quem ia fazer as funções correspondentes dentro daquela hierarquia, certo? Uma crise institucional, crise de estruturas, por exemplo, ensino, né? Quantos universidades, quantos professores, quantos monges que viviam ali nos seus mosteiros e tinha esse ofício do ensino, quantos deles não foram dizimados, né? A ponto, por exemplo, de ter uma escassez dos próprios clérigos, né? O que posteriormente também afetou na própria disciplina dos mosteiros, que foi sendo diminuída a ponto de das regras antes rígidas começarem a se tornar, né, um pouco mais, vamos dizer, tolerantes, né? Então, quer dizer, das consequências mais, mais acentuadas, mais visíveis, nós temos aí a redução da população drástica, uma crise das estruturas, né, das instituições e o desmoronamento da própria ordem social. O desmoronamento da ordem social, ele tornou o quê? Por exemplo, terras mais abundantes. Pessoas, de repente, vastas extensões de terra, onde eram ocupadas ali por aqueles que viviam e tiravam da terra o seu sustento, começam a ficar ali, né, totalmente esvaziadas. Então as pessoas começam, os sobreviventes começam a tomar aquela terra para si, né? A própria demanda por mão de obra faz com que os salários comecem a aumentar. A servidão, de certa maneira, acaba entrando num processo de abolição, porque já não tem a quantidade de pessoas ali para, né, para ocupar aqueles o sistema de relação entre senhor e escravo é abalado, e isso constituía basicamente, né, como a gente disse naquele curso lá da diplomação, constituía a forma fundamental ali de alicerce do tecido social medieval, né, e até uma certa mobilidade social também, né, que antes era muito difícil, começa a ser possível pelo simples desmoronamento dessa ordem social, né, do caos social, certo? Isso daí tem relação direta, por exemplo, com a invenção de certas, vamos dizer, melhorias posteriores a esse período, por exemplo, como a invenção da imprensa, construção, sei lá, de moinhos, porque precisava, de uma certa maneira, acabou a sociedade necessitando assim da criação de ofícios ou de instrumentos de trabalho que pudessem, de repente, né, a invenção da imprensa já um pouco mais longe desse período de 1347, mas isso daí pode ser relacionados aí com as mudanças sociais do período da peste, certo? Agora, um fator interessante dentro dessas consequências aí da desestruturação da ordem social por conta da peste. O fator interessante está relacionado à questão das mortes, claro, mas daquilo que vem após a morte, que é o sepultamento. Por exemplo, na Idade Média tinha todo um cerimonial ritualístico em torno da morte. Desde ali do momento que o sujeito está moribundo até a feitura do seu testamento, que era algo obrigatório, e o testamento mais das vezes era oral, né? Ia lá um escrivão, um escriturário, alguém ia lá e
escrevia aquilo que o moribundo, né, o sujeito estava para falecer, estava dizendo sobre o seu testamento, né? Dizia ali qual igreja que ele queria, sei lá, de repente ser velado, etc. Tinha todo um cortejo, tinha todo um velar aquele corpo, aquele defunto, e etc. Tinha todo um aparato, tinha os rituais de encomendação da alma, que o padre ia e dava o sacramento final para aquela pessoa. Quer dizer, tinha toda uma estrutura que envolvia o quê? Envolvia relações pessoais, envolvia a proximidade de pessoas, né? Então, a morte ali era um rito de passagem, tudo bem, triste, mas era um rito de passagem que espelhava o que? A mentalidade medieval, no sentido de que a morte não era uma entidade, mas a morte era um fenômeno transitório, né, de transição de uma vida aqui, vamos dizer, temporal, para uma vida eterna. O primeiro ponto é esse. Então o sepultamento ele tinha todo esse caráter, vamos dizer, refrigérico, né, de refrigério do sofrimento daquela alma nessa passagem. Então, de repente, com toda essa situação da peste, da infecção, que ninguém sabe como vem, como vai, o que está acontecendo, esses rituais funerários são abalados, né? São interrompidos. O que constituiu, né, segundo o autor Will Durant, constituiu uma verdadeira abolição da morte personalizada. Né? Então tinha algo de pessoal, de pessoalidade na morte de cada indivíduo. Isso, de repente, é aplanado. Então a morte se torna tão banal que nem mesmo os rituais funerários, nem mesmo a sacralidade da morte, vamos dizer assim, do momento da morte, conseguiu mais ser sustentado. Certo? Então, quer dizer, as pessoas estavam habituadas a andar e tropeçar em cadáveres. Né? Os vizinhos tinham que pagar pessoas para poder retirar os corpos dos seus vizinhos do lado, porque estavam fedendo. Não tinha coragem de ir lá mexer com aquilo. Né? Então, quer dizer, das consequências da peste, né, geraram-se comportamentos acerca da morte, acerca da relação com a morte, que foram modificando o espírito dessas pessoas. Qual era o espírito dessas pessoas em relação à morte? Olha só, a morte é um evento natural, um evento de transição de uma vida para outra. A morte, como é que eu vou dizer? É uma porta que se abre para o paraíso ou para o inferno. A questão dos sepultamentos, né, vamos dizer, dos ritos de morte, né, os ritos mortuários, eram tidos como o que complementos necessários para essa transição. A figura do padre, né, a encomendação do defunto à própria igreja, né, a prece dos familiares, a prece da própria igreja, tudo isso daí constituía um corpo de ritos para esses homens. Então, mudando, vamos dizer, a relação entre homem e morte, porque a morte se torna banal, se torna tão cruel e tão, vamos dizer, evidente no imaginário dessas pessoas, o que antes era secundário se torna primário, né? Porque o homem medieval ele não temia a morte em si mesmo, temia o destino após a morte, temia o inferno. As penas do inferno, a visão do inferno eram o que constituía o medo desses homens, e não a morte em si. Claro que medo da morte, medo da dor, medo do tipo de morte, isso sempre é natural no homem. Mas, de repente, há uma inversão. Né? Há uma inversão e muda-se aí algo no comportamento das pessoas.
que contribui para a sua desorientação geral, né? Em termos de espírito. Então, veja bem, 3 características aí comportamentais advindas das consequências da peste: a redução drástica da população, a crise das estruturas, né, tanto econômicas quanto eclesiásticas, quanto sociais no sentido geral, e o desmoronamento da própria ordem medieval, né, da ordem social. Vamos dizer, a geradora de uma série de comportamentos, né, mudanças psíquicas e na raiz espiritual dessas pessoas, que basicamente são de 3 tipos: a desorientação geral dos próprios espíritos, certo? Aquilo que Jean Delumeau, o autor Jean Delumeau, chamou de incúria do abatimento, que seria tipo uma espécie de torpor, né? Torpor. As pessoas sentiam que tipo, não há o que você fazer. A igreja reza, a igreja faz procissões, a igreja intercede, mas a ira divina não está cessando, né? O ar está pútrido, a mudança dos astros, vamos acender tochas aqui, e piras de fogo, e aspergir vinagres e uma série de emulsões aí no ar para ver se purifica esse ar. Não adianta. Então os espíritos ficam chocados, gerando neles um torpor de morte, uma negligência de qualquer esperança, uma incúria, né, do abatimento, como diz aí o Jean Delumeau. Não se cuida mais porque já sabe que vai morrer. Em contrapartida a esse comportamento, um polo totalmente oposto começa a surgir também na psique desse homem que está sofrendo nessa época, uma espécie de satisfação, uma busca por uma satisfação imediata, uma febre de viver, né? Uma verdadeira gula pela vida, né? Então, os desejos luxuriosos começam também a emergir no interior dos espíritos de alguns homens. Se por um lado existia uma angústia coletiva e uma desorientação através, né, assim, uma desorientação geral dos espíritos, né, angústia coletiva, que é o terceiro aspecto deste comportamento, que a gente já vai falar agora. Então, essa angústia coletiva, ela provém do quê? Desses 2 extremos que começam a surgir dentro do contexto humano dessa época da peste. O torpor, né? O medo extremo da morte como quase uma entidade viva. Estranho falar isso, mas é realmente isso. E a busca desenfreada, uma febre de viver, pela satisfação imediata. Porque eu vou morrer, então eu tenho que comer tudo que eu vejo pela frente, tenho que fazer sexo com todo mundo, certo? Sei lá, eu posso de repente, bater, matar alguém que vai morrer mesmo de peste, para me tomar ali a mulher dele, as coisas dele, a comida dele. Se bem que correndo o risco, né, de se contaminar com a peste também, tinha isso. Então você vê, o simples fato, né? O terrível fato da redução drástica da população, a crise das estruturas, né, e o desmoronamento dessa ordem social afeta o que? A relação do homem com a própria morte. Ou seja, a morte adentra ali no mundo, né, no mundo do século XIV, na época da peste, ela adentra ali de uma forma que antes era desconhecida para aquele pessoal. Ela adentra ali como algo súbito, algo invisível, algo quase sobrenatural, certo? Algo que só pode ser explicado por causas, vamos dizer, divinas,
apesar de existir explicações, tentarem pelo menos explicar naturalmente aquilo que estava acontecendo, porém isso muda o aspecto da morte na psique humana, certo? E isso é fundamental, por exemplo, para os séculos seguintes, para a Renascença, Reforma Luterana, racionalismo e tudo mais. Tudo isso daí guardou um resquício, um germe dessa relação entre homem e morte, certo? Olha só, simplesmente porque a morte era iminente e a própria ritualização da morte se havia, vamos dizer, se extinguido, né, por um certo momento, né? Então, o comportamento humano muda. E onde muda o comportamento, deduz que mudou também algo do espírito. Quando a gente fala espírito, a gente está falando daquele núcleo fundamental que existe na alma humana, que constitui a ligação, né, entre a pessoa humana e as pessoas divinas, ou melhor, a graça divina. Então, esse núcleo, né, essa faculdade da alma, vamos dizer assim, né, esse ponto de ligação entre o homem e Deus que existe na alma desse homem, ele acaba sendo comprometido, né, pelas consequências da peste, gerando então no homem dois comportamentos díspares: a sua desorientação geral, através de um torpor mórbido, vamos dizer assim, um abatimento mórbido, e uma satisfação, uma busca por uma satisfação imediata. Vou morrer a qualquer instante, a morte está ali. Só de um moribundo me olhar, eu já estou infectado. Existe essa crença também. Então, a sociedade meio que se divide em dois comportamentos, né? Um abatimento geral e uma busca desenfreada pela satisfação. E esses dois tipos de comportamento vão ser transmitidos para os séculos seguintes, certo? E nas relações entre homem e morte. Agora, tal disparidade entre dois comportamentos completamente opostos, aí podemos dizer. De um lado, uma espécie de entrega, assim, tipo, de desânimo, de desalento, de desesperança total. Do outro, uma espécie de irascibilidade por conta da situação e uma busca desenfreada ali para sorver dessa existência ainda o que há para ser sorvido enquanto é tempo. Duas situações, dois comportamentos desses só pode gerar uma coisa, que é a própria angústia coletiva. Então a coletividade medieval se torna uma coletividade angustiada e angustiante durante esse período da peste, certo? Nós estamos aqui focando naqueles 4 anos de pico dessa peste. Depois teve uma segunda peste, alguns anos depois, uma terceira peste, mais alguns anos depois, e até que a peste se torna, num prazo de 3 séculos mais ou menos, até 1720, epidêmica, né? Ela vai surgindo assim em focos, né, menores no sentido de extensão de contágio, mas agressiva, tanto quanto a primeira aparição aí de 1347, certo? Lembrando que, historicamente falando, esta não é a primeira peste europeia, né? No século VI já existia lá a peste Justiniano, né? Que foi um evento parecido, mas de não tão grandes proporções, obviamente bem menores do que esta, do fim da Idade Média. Você vê que no início e no fim há o fenômeno da morte por doença, né? na civilização, na cristandade, certo? Então, olha só, vamos tentar criar uma linha aqui, né? O homem
ele se desvia, né? O homem medieval se desvia da sua relação pura com Deus. Muito provavelmente por conta de sua inclinação ao dinheiro, inclinação aos bens terrestres. E um pequeno desvio numa sociedade tão santa como a medieval, que conseguia viver numa rusticidade, numa dificuldade, numa vida talvez até às vezes brutal e dura, um pequeno desvio já é o suficiente para uma correção, às vezes, dura, tanto quanto a vida que dava a graça para essas pessoas era dura, certo? Aí nos vem uma reflexão. E hoje em dia, né, um mundo tão ímpio que a gente vive, né, calamidades assim desse tipo, talvez tão grosseiras assim como a Guerra dos 100 Anos, a fome e a própria peste, não tenha nos atingido, apesar de tentarem aí, né, criar uma peste artificial aí nos últimos tempos, mas isso é uma conversa para depois. Que tipo de castigo nós mereceríamos se o homem medieval de repente mereceu, né, ou recebeu esse fator regulador, né, esse castigo divino? Que tipo de castigo nós, ímpios, modernos, mereceríamos? Então, desse desvio, o mundo, né, que melhorou, o mundo que melhorou para essas pessoas, que tornou um pouco mais, um mundo mais sutil, um mundo mais brando, um mundo mais prazeroso e bom, o mundo dessas pessoas se alterou, se desestruturou através de calamidades que envolvem a morte nas suas três formas mais, vamos dizer, odiadas, ou horríveis. A morte pela inanição, fome, a morte por guerra, né, violência, e a morte pela peste, a morte invisível, a morte que carrega um grau de agonia tremendo, né, um grau de sofrimento tremendo. É igual na guerra, o sujeito é atravessado por uma flecha, cai e morre. O outro passa uma espada no pescoço, cai e morre. A fome, né, ela tem um aspecto mais duradouro, né, até se chegar ao ponto culminante da morte, mas a questão da dor que foi relatada historicamente da doença da peste é algo sem precedentes. Eu te garanto que a pessoa preferia morrer de fome do que morrer de peste, né? Então o mundo desse homem medieval, esse homem cristão, a cristandade é desestruturada, causando aí uma mudança no próprio espírito da cristandade. O espírito humano, tomando a cristandade como um modelo humano. Então veja bem, consequências, mudança de comportamento, né, que, no geral, estabeleceu-se sob a forma de uma angústia coletiva, preparou, né, o terreno, vamos dizer assim, para dois tipos de constantes. Olha só, vou repetir. Redução populacional súbita, crise nas estruturas e nas instituições, o desmoronamento da ordem social. Tudo isso teve como consequência uma mudança comportamental, principalmente nas relações entre homem e morte, o que gerou comportamentos opostos do tipo a desorientação e a desesperança, o torpor geral, né? E a satisfação imediata, que juntos formavam um ambiente coletivo angustioso que, em seguida, cristalizou-se em duas constantes, olha só, duas constantes que vão atravessar os séculos e vão chegar justamente naquele período onde a gente começou
a falar sobre as forças negativas, né, da, da civilização moderna. A gente crê que teve 5 fatores ou causas para o advento, por exemplo, do Renascimento. O primeiro deles é o declínio do ensino. O segundo, a partir desse, da difusão do nominalismo. O terceiro é justamente a peste. Né? O quarto é o que veio depois da peste, que é justamente a queda de nível do próprio nível moral, né? Qualidade humana do povo. Por quê? Porque já foi um povo que herdou essa angústia coletiva, né? Causada aí pelo torpor geral, né? Pelo desânimo geral, por um lado, e pela busca irrefreada pelo prazer, pela satisfação imediata, né? Frutos da relação desequilibrada do homem para com a morte, que gerou essas duas constantes que eu vou falar agora, né? Já, que justamente fez o declínio aí do nível, vamos dizer, do cidadão médio da Idade Média. E para complementar a quinta causa aí do advento do Renascimento, que é justamente esse período onde se deu as forças negativas da civilização moderna, é a própria, vamos dizer, formação, né, ou organização política que veio em seguida, que era composta basicamente por homens cruéis e imorais. Certo? Tudo isso daí foi o quê? Foi a partir da peste, né, a queda do nível moral tanto do povo quanto da classe política veio do quê? Veio disso que eu vou falar agora. Daquelas duas constantes que vieram justamente da mudança comportamental, psíquica e espiritual do homem em relação à morte, né, fruto das consequências da peste, como a gente andou falando, que é justamente a desconfiança, sentimento de desconfiança em relação a tudo e a todos e a qualquer coisa, e a tendência à busca da autossatisfação. Então, veja bem, o homem começa a desconfiar, inclusive, do poder intercessor da igreja. Então a igreja, né, a instituição igreja, ela começa a sofrer ali já, né, pequenas, né, fissuras que vão, sei lá, 1,5 século depois, ser bastante arrebentadas, abertas pela revolta protestante, pelo protestantismo, por exemplo, né? O individualismo, que justamente era uma das coisas que estavam ali germinais ali na revolta protestante, ele tem origem onde? Na autossatisfação, na busca pela autossatisfação. A busca pela autossatisfação já guarda ali a tendência do individualismo. É um individualismo. Eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso gozar disso o mais rápido possível. Isso foi uma constante após o período da peste. Ou pelo menos os séculos seguintes, os 3 séculos seguintes, onde a peste sempre foi, né, vamos dizer, um ator social. Né? Sempre estava ali a peste indo e vindo. Né? É mais ou menos nessa época que surge a figura da morte, isso eu vou falar um pouco mais na próxima aula, né? Que trata mais das significações. Mas, então o individualismo, ele provém do quê? Desse instinto de autossatisfação, né, comportamental, das consequências do estado de coisa da peste negra. Certo? Por exemplo, olha aqui, nós temos um relato do Decameron de Boccaccio, que
que mostra um pouco desse estado de desconfiança que se instaurou ali imediatamente naquele contexto. Abre aspas aí para o Boccaccio. Não era apenas a conversa e o convívio com os doentes que transmitiam a infecção para os sãos, mas o simples tocar das roupas ou do que quer que estivesse sido tocado ou usado pelos doentes parecia suficiente para comunicar aquela doença. Uma coisa que tivesse pertencido a um homem doente ou que tivesse falecido pela doença, sendo tocada por um animal, em pouco tempo o matava, coisa que eu vi com meus próprios olhos. Esta tribulação encheu de terror o coração de todos, de modo que o irmão abandonava o irmão, o tio abandonava o sobrinho, frequentemente a esposa abandonava o marido. E o que é ainda mais extraordinário, até mesmo inacreditável, alguns pais e mães se recusavam a visitar suas próprias crianças como se não fossem suas. Então você vê, isso daí é a constante do estado de desconfiança, certo? Continuando. O povo comum, desesperado, sem recursos, adoecia diariamente aos milhares para morrer inapelavelmente logo a seguir. Muitos exalavam seu último suspiro nas próprias ruas, enquanto que muitos outros, dentre os que morriam em suas casas, faziam saber de suas mortes aos vizinhos, mais pelo fedor de seus corpos em decomposição do que por outro modo. Destes e de outros que morriam, a cidade estava repleta. Os vizinhos, movidos pelo medo de que a decomposição dos cadáveres os colocasse em perigo, do que por uma caridade pelos que partiam, retiravam esses corpos de dentro das casas e os colocavam do lado de fora, junto às portas, onde, na parte da manhã, aqueles que passavam podiam ver uma multidão de cadáveres. Posteriormente, os carrinhos os levavam, e frequentemente esse carrinho levava junto marido e mulher, 2 ou 3 irmãos, pai e filho, e assim por diante. A coisa chegou a tal ponto que o povo não se lembrava dos homens que morriam, mais do que hoje em dia se lembrariam das cabras que morrem. Fecha aspas. Então isso nos dá uma ideia do tipo de situação que estava, imperando ali naquela circunstância da peste. Então, como não ter um nível, um grau de desconfiança acerca de qualquer pessoa, de qualquer situação, né? Isso daí foi revertido aí para as próprias instituições, e a principal de todas, aquela que as pessoas estavam agregadas e eram estruturadas, toda a sua personalidade era estruturada dentro da vida da igreja, certo? Dentro da vida cristã. Então, quer dizer, o elemento, constante desconfiança, isso adentrou no tecido social, nas psiques humanas. E se você avançar um pouquinho no tempo, o que o Martim Lutero tinha? Muita desconfiança. Desconfiança do poder eclesiástico, desconfiança da idoneidade dos membros da igreja e assim por diante. Certo? Então você vê que em Boccaccio já coloca aí vamos dizer, em evidência um pouco dessa desconfiança. Os relatos são muitos, certo? São muitos. Eu tenho um do Will Durant também interessante, do livro dele, História da Civilização. Abre aspas, o Will Durant diz, parentes, amigos e nem sacerdotes acompanhavam os corpos às valas. O ofício dos mortos não era recitado. Em muitos lugares da cidade escavavam-se fossas largas e profundas dentro das quais jogavam-se os corpos, cobertos com um pouco de terra. Desta maneira enchia-se camada após camada até que toda a fossa estivesse cheia. Em seguida, iniciava-se outra fossa. E eu, Agnolo Detura, com minhas próprias mãos, sepultei 5 de minhas crianças em uma só fossa, assim como muitos outros também o fizeram. Muitos, porém, dos mortos estavam tão mal cobertos com terra que os cães reescavavam a fossa para comer suas carnes, dispersando pedaços dos mortos pela cidade. Os sinos não batiam e ninguém chorava, não importando quão grande tivesse sido a sua perda, pois quase todos estavam na expectativa de sua própria morte, ou seja, torpor intenso. Todo o povo dizia e acreditava que aquilo já era o fim do mundo, fecha aspas, e de fato era. Isso aqui é um relato de um habitante de Siena, ano de 1354, ele próprio diz o nome aqui, Agnolo Detura. Então você vê que
olha só, a relação do homem com a morte, né? Torpor intenso, a satisfação, a busca pela satisfação imediata, vou morrer, né? A qualquer momento, a qualquer instante, né? Criou-se aí na sociedade medieval, nesse seu verdadeiro fim de mundo, que foi um fim do mundo, fim de uma era cristã muito, vamos dizer, importante, muitíssimo importante, né? Talvez a mais importante, que é da história humana, que é a época medieval, a época de maior florescimento aí da mentalidade cristã, católica, do espírito humano enquanto espírito voltado para Deus, certo? Então tudo isso daí foi terrivelmente abalado pelo contexto da crise do século XIV, principalmente na questão da peste, que nós acreditamos aqui neste curso, de modo especulativo, claro, que o fator divino ou o fator regulador, né, do castigo divino pode ter sido empregado neste caso, né, nesse fim dos tempos medieval, por conta de ali, uma situação que começava a se criar, que era a situação do poder econômico, né, que vai depois ser emancipado séculos depois, né, a criação sistemática aí de bancos e também, principalmente, do arrefecimento aí das normas em relação à usura, certo? Uma certa justificação da usura, que vai pouco a pouco, no começo assim de forma até razoável, mas pouco a pouco vai libertando, vamos dizer, o dinheiro das raias do pecado, né? Então você lê lá no Salmo 37:16, né? Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então quer dizer, vamos tomar isso daí para a civilização medieval. Então o homem era simples, o homem vivia uma vida dura, difícil, né? Não era uma vida de riqueza, mas o pouco dele, vamos dizer, nessa vida, né? Pouco luxo, etc., constituía o fator decisivo para a sua justiça, né? Agora, quando a riqueza de muitos, né, no caso de muitos ímpios, não estamos falando contra a riqueza aqui, a riqueza, ela em si mesma, ela não tem um valor absoluto, ela pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa também, né? E a riqueza, essencialmente, é algo que mais pende para o bem do que para o mal. Mas quando pende para o mal, pende de uma forma bastante grave. Então, quer dizer, a riqueza de muitos ímpios, você vê, ó, quanto dessa sociedade medieval, no século XIII, quando o dinheiro começa a ganhar um caráter ali, vamos dizer, de destaque, quanto das mentalidades, quanto da alma das pessoas não começou a ser invadida por uma impiedade, certo? As pessoas já começaram a ter contato mais que direto com o que? Um segundo Senhor. Lembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Portanto, não deve amar a Deus e ao dinheiro, certo? Então, o dinheiro aí pode ser entendido sob diversos aspectos, não só sob o aspecto monetário, né, da própria moeda, mas sob o aspecto da sua relação com os bens terrestres, né? Todo e qualquer bem terrestre. Então, você vê, o século XIII é marcado pela ascensão do poder monetário. E o século seguinte já é o século da morte. Então, quer dizer, uma consequência do afluxo exponencial aí do monetário na sociedade cristã gerou o quê? O clima de morte, a peste, a fome, a guerra, a dizimação aí de grande parte das pessoas, né, da população, crise institucional, crise inclusive econômica terrível, né, desmoronamento da própria ordem social do qual a sociedade cristã se fez valer durante séculos, né, alterou completamente o comportamento do homem, principalmente em relação à morte, não só à vida, mas em relação à morte,
né, trazendo para ele duas escapatórias, ou a satisfação imediata, né, a febre do viver, ou a simples entrega da desesperança ou do torpor geral, uma incúria do abatimento, né, tipo, não tem o que fazer, já era, então, ou então, assim, pelo menos essa tendência comportamental ainda guardava um coeficiente ali de possibilidade de salvação, né? Porque a pessoa poderia, de repente, como aconteceu em muitos casos, né? Talvez a maioria dos casos, mas a pessoa poderia entregar a vida para Deus e acabou. Ó, não tem jeito, seja feita a vossa vontade. Né? Se é isso que o Senhor quer, que eu morra de peste, que eu morra, certo? Mas, mas isso daí era uma das reações possíveis ao torpor, certo? Mas a busca pela satisfação imediata, não. Já jogava os sujeitos logo nos pecados mais incríveis, né? Gula, luxúria, e etc e tal, e crime, né? No fim das contas, crime, né? E esse comportamento, essa polarização, assim, né? Essa radicalização de dois comportamentos que refletiu uma angústia coletiva da época em relação à morte e à vida, geram constantes, né? Constantes do espírito. Quais são essas constantes? A desconfiança e a busca pela autossatisfação, o individualismo e a rebeldia, né? Desconfiança pode gerar a rebeldia. A busca pela autossatisfação pode reforçar o individualismo, ou melhor, reforça o individualismo. Então, vamos encerrar aqui essa segunda aula, focando nessas duas tendências que justamente vão modificar aí os termos de uma nova mentalidade que veio a surgir, né, veio a surgir depois da questão da peste, né, do século XIV, que é a própria Renascença. A Renascença, que virá depois, guarda muito essas duas tendências do espírito humano. A tendência em desconfiar das autoridades, desconfiar do próximo, desconfiar até mesmo da verdade, né? E a busca desenfreada pela autossatisfação, a afirmação de si mesmo, né? Afinal de contas, nós temos que aproveitar tudo que há para se aproveitar dessa vida, porque a qualquer momento pode vir a peste e nos ceifar. Certo, pessoal? Então, na próxima aula eu pretendo falar um pouco sobre as significações da peste, né? Certo? Os símbolos relativos à peste, relativo, né, à relação entre esse período da peste e o próprio espírito humano, como na formação dos símbolos, né, nas visões interpretativas aí desse período, foi ali imprimido esse novo espírito, né, como o homem enxergava a morte, né, como o homem se tornou também, de certa forma, desconfiado em relação às coisas e ao mundo, e como o homem também começou a se afirmar dentro de um individualismo, como a gente estava falando aqui, que é que justamente vai reger os próximos séculos, certo? Mas nós vamos falar um pouco aí falar aí das significações da peste, vamos dizer assim, né? Quais os símbolos que foram imediatamente criados ali, né? Tomando a peste como um evento ou um processo até escatológico, certo? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima. Obrigado, valeu!